Olá, meu nome é Carol e este é o vlog 60. Já chegamos ao vlog 60 e pensar que eu comecei a fazer vlogs do nada. Nunca tinha imaginado em que eu iria fazer vlogs. Não era uma coisa que eu pensava em fazer. Lá na pandemia, a gente ficava em casa sem fazer nada. Mas eu não pensei em nada especial para este vlog. Sinto muito. Vamos ver se eu consigo aí fazer um dia de fala, dar um passeio em Curitiba. Tá muito sol esses dias. E a gata tá aqui, ó. Sou bonita, mas tô cansada. Mas tem coisas para abrir. Então, vocês sempre ficam felizes quando eu tenho coisas para abrir. Que foi daquela mega oferta Prime. Minhas unhas estão todas assim, descascadas. Agora ferrou de vez. Por exemplo, eu que tenho um orçamento e tal para livros, todo mês tá tendo... E aí fica inviável você ficar parcelando, porque todo mês tá tendo alguma coisa. Bom, esse primeiro aqui não é livro, mas eu queria mostrar pra vocês porque eu fiz uma postagem lá no Instagram. Me sigam lá no Instagram, que eu não fiz um canal de ofertas, né? Eu tenho a parte de ofertas lá no... Eu fiz um negócio esquisito que eu não sei exatamente como é que eu fiz. Eu peguei a ideia da Rosita, da Biblioteca da Rô, pra dividir o grupo em tópicos, mas eu não consegui fazer isso no grupo geral do Sou Livro. Então eu fiz no grupo de LC, então lá tem um grupo de ofertas. Eu vou tentar fazer lá, mas eu sempre tô postando e-books. Agora, e-books até R$20, ou se passar disso, e-books que realmente valham a pena. E livros físicos até R$30, e se passar disso, livros físicos que realmente valham a pena. Livros que nunca caem de preço, livros que são calhamaços e tal. Então, eu sempre faço uma curadoria ali do que eu procuro. Não tem gênero específico, tá? Eu publico todos os gêneros, apesar de que o algoritmo sempre me mostra mais romance, né? Mas eu acabo publicando todos os gêneros de ficção científica, terror, enfim. Eu tento ser o mais abrangente possível. E aí... é isso. Então, se você quiser, me segue lá no Instagram. Às vezes eu tento publicar aqui na comunidade do YouTube, mas não tem muita visualização. Eu não sei se... Me diz aí o que você acha, se eu continuo postando as ofertas aqui na comunidade, se vale a pena e tal. Me digam aí, apesar de que eu também tenho uma página de influenciador lá na Amazon, mas lá eu coloquei não muitas ofertas, eu coloco ideias de listas. Por exemplo, tem as listas que vem no final dos livros da Emily Henry. Tem listas de livros do leste asiático, por exemplo, você que gosta de livros do leste asiático ali, do Japão, da China, sabe? Tem listas ali. Tem os livros que estão na Audible, que eu tenho que dar na assinatura da Audible, que eu tenho que dar uma atualizada ali, porque entrou coisa boa. Eu não coloquei os do Kindle Unlimited, porque fica difícil, mas eu acho que eu vou passar pra lá também as listas que eu tenho do Kindle Unlimited e de romances do Kindle Unlimited. Tem umas listas interessantes lá, vai lá dar uma olhada. E aproveita e já deixa o seu curtir, que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos aqui. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo, dá uma geral aí. Tem gente que chega e já maratona o canal porque gosta de vídeos longos. E tem gente que maratona vídeos antigos. Eu fico assim, né, recebo uns comentários, eu faço, nossa, que bacana. E compartilhe os seus vídeos, esse vídeo com seus amigos que gostam aí de vlogs, né? Então, aí eu postei, né, voltando ali o assunto, eu postei lá no Instagram, nos stories, um vídeo da Bells Lopes, fazendo um post lá, falando sobre, um post muito pertinente, inclusive, falando sobre pessoas que dizem, repetem por aí, que audiobooks não são leituras, não servem como ler um livro de forma normal. Ué, como é que uma pessoa que não enxerga vai ler um livro? Obviamente por audiobook, né? Ou outro recurso de acessibilidade como Alexa. Eu descobri um aplicativo que eu tenho que testar chamado Speechify. Se alguém conhece Speechify, me diz aí. Eu escuto muito audiobook, inclusive um vídeo meu hitou, que foi sobre o Audible, porque eu já usava o Audible antes de vir para o Brasil. Eu gastava com o Audible porque eu usava muito. Eu faço leituras ali, eu não tenho problema nenhum de entendimento. Inclusive, eu fiz a leitura de Yellowface, né, de Impostora por ele, e eu não vi diferença da minha percepção de leitura para nenhuma das outras pessoas que eu vi resenha, que eu vi comentários. Então, eu
eu considero como uma leitura como qualquer outra. Inclusive se for um audiobook com narração profissional, né? Porque aí você tem ali a inflexão, a narração propriamente dita, né? É diferente de um recurso de acessibilidade, que por mais que o recurso seja bom, como o da Alexa, você não tem as inflexões, você não tem ali a mudança de vozes, né? Pra reconhecer o personagem, enfim. Só que eu postei o vídeo dela pra falar do cabelo, porque toda vez que eu pinto o cabelo, quem acompanha aqui sabe, quando eu pinto, ele fica um azul escuro, que é a cor que eu compro, né? Que é o arara azul, da Camaleão. Só que ele não dura, ele acaba ficando esse azul meio esverdeado. Aí eu falei, gente, eu queria que meu cabelo ficasse dessa cor. Aí ela veio no meu direct e falou, compro a cor Jubarte, que aí ela fica. Daí eu fui lá e comprei a cor Jubarte. Então vamos testar. Só que eu vou fazer o seguinte, como eu tô com o arara azul praticamente cheio, eu acho que eu vou botar um pouquinho de arara azul e um pouquinho e mais de Jubarte, só para não desperdiçar, né, a outra tinta, porque não é uma tinta exatamente barata comparada com aquelas tintas que a gente compra em supermercado. E aí, vamos para livros, porque eu comprei livros. Ah, chegou um livro da Record. Bom, esse aqui eu acho que eu posso abrir. Eu tinha pedido 3 livros, aí eles me disseram que só podia pegar um. Enfim, esse aqui é um livro que não tem e-book, mas ele baixou de preço, porque esses livros de não ficção são caros, mas é um autor que eu queria muito ler coisas dele. Tem um livro dele que tá na minha wishlist há muito tempo, mas nunca baixa de preço, mas esse aqui é bem curtinho, e eu preciso começar a ler esses livros porque eu tô com uma boa biblioteca já. Esse aqui é A Literatura em Perigo. Eu gostei muito da premissa desse livro, uma concepção estreita da literatura que a desliga do mundo no qual ela vive, impôs-se no ensino, na crítica e mesmo em muitos escritores. O leitor, por sua vez, procura nos livros o que possa dar sentido à existência. É ele quem tem razão. E aí, se eu não me engano, são ensaios. Essa daqui é pela Difel, né? Tem tradução do Caio Meira. Aí tem apresentação, prólogo, a literatura reduzida ao absurdo, além da escola, né? Nascimento da estética moderna, a estética das luzes, do romantismo às vanguardas, o que pode a literatura, que essa é uma pergunta muito importante. Esse aqui me deixou muito de orelha em pé, uma comunicação esgotável. Daí, sem as notas, e as notas estão no final, ai, eu fico muito puto, as notas estão no final, então é aquele tipo de livro que não gostamos, as notas de rodapé estão no final, que não ficam no rodapé, mas é um livro de 94 páginas e a letra está excelente. A textura da página tá uma delícia. Então é isso, né? Vamos ver. Eu tô com muitos livros agora sobre literatura para ler. Finalmente eu consegui comprar essa HQ, que é de uma autora que eu gosto muito. Todo mundo conhece a principal obra dela. É um quadrinho já foi muito lido, que é sobre um evento importante da história mundial. E aí eu já li outras obras dela, tem uma que tá na minha lista para esse ano, que se chama Frango, e eu tô bem curiosa sobre o que é, porque eu não vi sobre o que é, e esse aqui é o mais recente dela e tava caríssimo, porque é realmente o mais recente. Deixa eu ver se foi isso. Eu acho que é só organizado por ela. São vários artistas organizados pela Marjane Sartrap, que aqui é Mulher, Vida, Liberdade, organizado por Marjane Sartrap, mas tem coisa dela aqui, né? Então nós vamos ver um quadrinho feito por várias pessoas, ó, nós temos aqui vários estilos de quadrinho, estava caríssimo, e aí ele baixou uns 25 reais, e como eu queria muito ele logo, né, porque a pessoa é ansiosa e é de uma artista que eu gosto muito, aí eu falei, não, eu quero. E nós vamos ter aqui sobre as mulheres iranianas, ó, pensado e organizado pela premiada autora de Persépolis, um livro impactante sobre a longa luta das mulheres iranianas por seus direitos e liberdades. Tradução de Júlia da Rosa Simões. Aí aqui tem as pessoas, né, que participaram. Eu não conheço nenhuma delas, infelizmente, mas vou passar a conhecê-las e vou ficar de olho. Eu só conheço a Marjane mesmo. Tem um título no início, aqui um sumário, mas eu acho que vai ter coisa dela, eu só não achei ainda. Mas eu tinha visto alguma coisa aqui parecida com os desenhos dela. Espero que tenha alguma coisa dela, parece interessante. Daí nós temos uma caixa aqui, ó, tá aqui, bem recheada. É complicado
complicado pra mim que fica olhando as ofertas, mas eu sempre acabo postando ofertas de livros que estão porque eu tenho mais de uma wishlist. Eu coloquei uma wishlist de livros que são populares para ficar de olho nele, inclusive e-books e livro físico, né? Porque aí você vê a diferença. E é isso. Aí aqui tem um livro que me falaram que algumas pessoas se decepcionaram porque tinham uma impressão de que ele era um tipo de livro, mas acabou não sendo. E isso foi bom porque baixou um pouco as minhas expectativas. É um livro da Intrínseca e é muito essa ficção de cura, né? Que é Vou Te Receitar um Gato, do Seo Ishida. E tem essa cinta aqui, ó. A capa é bem bonitinha. Eu pensei que era homem, é uma mulher. Interessante esse nome dela. Eu nunca tinha visto. Ai, tem um gatinho aqui. Eu tenho a impressão de que, pelos títulos publicados aqui no Brasil, os asiáticos ali do leste, né, são muito ligados a gatos, pelo que eu consigo perceber. Não sei se é isso. Ele tem 219 páginas. É uma clínica que vai receitar um gato para cada pessoa. E eu acho que cada capítulo é um caso para essa clínica. Eu espero que não sejam capítulos longos como aquele Biblioteca dos Sonhos aqui, ó. Não, mas não parecem ser muito longos. Tradução de Eunice Suenaga. A capa tá uma gracinha. E ele é bem pitico. Ele é bem pitiquinho. Aí eu consegui comprar um livro novo dessa autora, que eu já li o primeiro livro publicado dela. Daí agora eu peguei esse segundo, porque o primeiro tá impossível, não baixa de preço nunca, que é o Oração para Desaparecer, da Socorro Scioli. Essa capa meio... ela não é soft touch, ela é meio... eu nunca sei como descrever as capas. Aqui é Socorro Scioli, ela é fortalezense também. Ai, tem um bacana. Eu não sei praticamente nada sobre esse livro. Cida, uma mulher sem identidade nem memória, reconstrói pouco a... eu já sei. Lembrei sobre o que é esse livro. Reconstrói pouco a pouco uma nova vida em um lugar completamente desconhecido. Jorge encontra nessa misteriosa estrangeira uma paixão inesperada que recria o que não parece provável. Do outro lado do Atlântico, Joana é o fantasma de um amor há muitos anos perdido por Miguel. Quando os 4 personagens se entrecruzam no tempo em busca de respostas para as próprias angústias, se deparam também com uma trama fantástica sobre magia, ancestralidade e pertencimento. Oração para Desaparecer é uma das histórias possíveis sobre o amor e seu poder de dissolver as barreiras do imponderável. As únicas pessoas felizes são as que atravessam o tempo entregues ao amor. Acho que o cavalo marinho tem a ver com isso, né? Que ele tem, se eu não me engano, é o cavalo marinho que tem uma companheira, a mesma companheira a vida toda. Esse livro tem quantas páginas? 204, incluindo os agradecimentos. A fonte tá ótima. Ela teve um evento aqui do lado da minha casa, aqui no museu. Dei uma doida e comprei preço cheio os livros para ir lá autografar, mas eu fiquei sabendo que tinha que pegar a senha para autógrafo, daí eu tinha perdido o dia de pegar a senha, mas ia ter um evento com ela e com outros autores, mas eu fiquei sabendo muito em cima da hora. Então, aí tem esse aqui que também tava no meu radar há um tempo. Eu resolvi colocar essa HQ, assim, ele tava num preço, daí do nada aumentou R$20. Aí eu fiquei, né, meses pra resolver comprar. Aí quando ele começou a baixar de novo, eu comprei, que é o Fun Home, uma tragicomédia em família da Alison Bechdel, nunca sei como falar. Ela vai falar da própria sexualidade e de como ela lida com a família, principalmente da relação dela com o pai. Tem 232 páginas e todo mundo fala muito bem dessa HQ. Muito, muito, muito bem. E aí eu tenho muita vontade de ler essa HQ. Ela também é como se fosse um papel cartão, sabe? É que nem o Desaparecer. Aí aqui eu tenho um caso curioso de comprar. Eu quero ler a série, porque eu confio nas pessoas que me indicaram essa série. Acabou de lançar o último volume, mas obviamente ainda está muito caro. E a autora demorou para escrever essa série, principalmente esse último volume. Só que o primeiro livro tá tipo R$50. E não baixa de preço. Quando não baixa de preço, ele sai da coisa e vai para o marketplace, aí você tem que pagar frete. E aí esse livro aqui, que é o segundo, entrou na promoção por R$28. Eu falei, vou comprar
o segundo. E quem sabe, esse aqui, qual é a editora? É da Rocco, então não tem como eu pedir, só se eu pedir pra, for cara de pau e pedir pra editora, mas aí eu vou pedir o primeiro volume e eu tenho que comprar o último, né? Só se eu pedir o último e comprar o primeiro, mas aí vai ficar caro do mesmo jeito. E aí eu sou doida pra ler essa série Filhos de Sangue e Osso. Eu acho belíssimas essas capas. Essas capas são tudo mesmo. Aqui, ó. A primeira capa é essa. E ela tem uma premissa que eu gosto muito, ó, a Tomie ADM, a autora. E ele é mais gordinho do que eu imaginava. Ele tem o epílogo 421 páginas, e aí são mais de um ponto de vista aqui, ou 2 pontos de vista, não sei. Mais de um ponto de vista aqui. Aí aqui os inícios de capítulo, e também tá uma delícia de pegar nessa página. Essa capa tá belíssima mesmo. E aí, eu peguei um livro que eu tenho as 2 outras edições em volumes da Intrínseco. Aí essa daqui eu comprei, que também é um tom de papel, né? Papel cartão, que é O Último Demônio a Morrer, daquela série Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, né? O novo mistério do Clube das Quintas-Feiras, mas eu acho que são 5 que tem essa série aqui. E aí eu adorei o primeiro. Ai, que lindo! Velhinhos Desvendando Crimes. Se eu pudesse, botava todo mundo pra ler todos os livros lá no grupo do canal, porque foi muito gostoso ler o Clube do Crime das Quintas-Feiras. De repente, se o segundo aparecer numa promoção, a gente pode botar, né? E aí tá aqui. Ele tem quantas páginas? 317. E a letra tá muito boa. E aí, pra encerrar, um livro que eu queria há bastante tempo, e como agora tá na moda releituras de mitologia grega, eu acho que ele vai servir bem, porque para eu não me perder, porque a gente lia coisas da mitologia grega antigamente, mas hoje em dia, né, você só lê as releituras, mas eu não quero ter que ficar pesquisando, né? Mitos gregos, histórias extraordinárias de heróis, deuses e monstros para jovens leitores, edição ilustrada, do Nathaniel Hawthorne. Eu nem prestei atenção de quem era o livro. Do Nathaniel Hawthorne, do Clássico Zahar. Ah, aqui veio... Ver se eu consigo tirar com alguma coisa, alguma espátula. Tradução do Bruno Gambarotto. Aí tem alguns deuses aqui. Aí são algumas histórias que contam, mas eu achei ele muito fininho. Ai, tem algumas ilustrações. Ai, tem um livro, acho que é da Dark Side, Mitologia de A a Z. Ó, aqui algumas ilustrações. Eu não vi quantas páginas, aí eu achei fininho demais. A Quimera, eu não sei direito a história da Quimera. São algumas histórias, mas acho que não as principais. Mas eu adorei as ilustrações, ó. A Pandora, desejando abrir a caixa. Essa é uma história legal de se ler. Mas eu vou deixar ali esse livro para consulta, mas eu vou tentar comprar, vou ver se ainda tem disponível o Mitologia de A a Z, porque eu acho que aquele livro é mais completo. A Cabeça de Górgona, isso aqui é interessante. Perseu era filho de Danae, era filha de um rei. Bom, é isso, ele é bem fininho, eu achei que era mais grosso, mas esses foram os livros que eu comprei na Prime. Eu comprei e-books também, muitos e-books, porque a pessoa vai mostrar as ofertas e ela procura também na própria wishlist, né? E o que ela faz? Ela compra os livros que estão na wishlist e mostra lá para as pessoas, né? A pessoa tem... Eu tenho quantas wishlists? Acho que eu tenho umas 3, porque uma eu coloco os livros do meu pai, alguns livros que eu até quero, mas não são prioridade e tal. É assim. Já foi bastante tempo. Depois eu volto com mais atualizações. Até mais. Acabei de gravar a tag de Halloween, né? Estou toda... O pessoal acha que eu uso aquele negócio que eu comprei, lembra? Como é que é? Babyliss? Não, isso aqui é eu andando de coque o dia inteiro, daí eu solto e fica assim, porque eu simplesmente comprei um Babyliss muito fininho e não tenho paciência pra ficar. Eu devia ter comprado um mais grosso. Mas é que tava na promoção, eu não sabia mexer em Babyliss e deu nisso, né? Mas vamos lá. Um review sobre a sombra. Primeiro que eu passei o batom é bom, é da Vult. Eu passei o batom, daí eu peguei um pouco da sombra marrom e taquei aqui
né? Ficou bacana. A sombra, eu não sei se eu passei errado, porque quem tá aqui sabe que eu não sei me maquiar. Daí eu não sei se eu peguei demais, mas eu fui passar e caiu um monte aqui, sabe? Nossa, eu fui passar com um pincel, que eu entendo que é um pincel de passar a sombra. Principalmente se você for passar num espaço pequeno, porque eu tenho pálpebra caída, então só dá pra pintar essa parte aqui, porque senão não fica legal. Aí eu tive que limpar tudo, aí eu passei um azul e um brilhinho roxo por cima. Até que, né, botei um lápis e não ficou... E deixei as minhas olheiras, porque, né, Halloween, olheiras. E aí passei um pó que minha mãe tinha comprado uma vez, que era para um tom de pele mais claro que o meu. Daí eu fui lá e comprei um mais da cor da minha pele, né? E aí ficou bem branco. Quem olha assim pensa, meu Deus, essa menina tá pálida. Mas eu vim aqui porque finalmente, depois de anos, eu terminei The Other Bennett Sister. Finalmente. Vamos pegar uma champanhe. Champanhe não, porque eu sou pobre. Vamos pegar... Como é que é o nome? Um espumante. Esse livro aqui, ele tem o e-book dele. Estão sendo vendidos 2 e-books em inglês. Na época eu parei de ler porque eu tentei fazer... Ele tem 655 páginas. E o audiobook dessa versão aqui, ó, dessa que eu comprei, porque já tem outras edições que você vai encontrar, mas dessa edição aqui tá disponível no Storytel. Apesar do inglês britânico, dá pra entender perfeitamente. Dá pra entender muito bem, tá muito claro. Eu que tenho problemas com palavras do inglês britânico, consegui entender super, porque teve horas que eu precisava descansar e aí não dava pra ficar acompanhando pelo livro. E aí eu fiquei só ouvindo e deu pra entender bacana. E aí é o seguinte, muitas coisas pra falar. Primeiro, não dá pra ler esse livro se você nunca leu Orgulho e Preconceito, tá? Primeiro porque você não vai entender lhufas, ou pelo menos você vai entender, mas você não vai aproveitar o livro. Quem gosta do Orgulho e Preconceito, quem é fã, vai se deliciar. Mas já vou avisando que a mocinha, a Mary, que é aquela mocinha que é escondida, que em inglês chamam de wallflower, né? Que é aquela mocinha que fica tão escondida que some na parede. Ela é não muito gostável. Por quê? Primeiro porque as famílias tratavam as crianças como em adultos, deixavam a educação para as babás, para as governantas. No caso aqui, a família não teve uma governanta, então a mocinha praticamente se criou sozinha. Ela foi entendendo o mundo com a própria experiência, porque a mãe dela achava que para mulher, né? A gente vê muito isso em Orgulho e Preconceito. A mãe dela, a senhora Bennett, achava que mulher tinha que ter beleza. O importante para a mulher era casar. E ela não estava errada, porque no caso aqui, a gente vê a família que tem 5 filhas mulheres e se o Sr. Bennett morrer, essa casa, né, a propriedade deles vai passar para outro parente e elas vão ficar ao Deus dará. Então, a gente entende o temor da Sra. Bennett. Inclusive, esse livro força a gente ver vários personagens com outra perspectiva, a perspectiva da Mary, a perspectiva de uma jovem que teve várias fontes ali de informação, de conhecimento, né? Ela teve várias experiências, mas por ela só, porque ela ficou sozinha ali naquela família. Família enorme, mas ela sozinha, porque as 2 irmãs mais velhas dela eram muito unidas, as 2 irmãs mais novas delas também eram muito unidas e ela ficou ali no meio. Ela ficou sozinha no meio daquela... E a mãe dela não dava mínima pra ela, porque ela era considerada sem jeito, né? Ela não tinha beleza, não tinha charme, não tinha sagacidade, né? Não sabia conversar, não sabia entreter as pessoas porque ela era muito tímida. E aí a mãe dela falava, olha, você não tem jeito, você não vai conseguir casar desse jeito. E aí a mãe dela não dava mínima pra ela. Ela voltava os esforços delas para aquelas que tinham mais chances de conseguir um marido. Ela elogiava muito a beleza da
da Jane, que isso aparece em Orgulho e Preconceito. Quem elogiava muito a sagacidade da Elizabeth era o Sr. Bennet, com quem a Elizabeth era a única filha com quem o Sr. Bennet tinha alguma proximidade, porque ele não tinha proximidade com nenhuma das outras filhas. Então a gente vai ver uma jovem ali aprendendo com os próprios erros e ela vai errar muito. A gente vai ficar irritado com o quanto de erros ela vai cometer. Então é quase como um romance de formação, porque a gente vai ver ela desde pequena tentando entender por que a mãe não gosta dela, né? Por que a mãe trata ela daquele jeito e crescendo com isso. A gente vai ver ela ali precisando usar óculos e a mãe dela desesperada, porque isso é mais um motivo para ela não ser vista com bons olhos pelos homens, né? Vai ser mais um motivo para afastar interesses românticos, interesses de casamento, e aí ela vai se ver sozinha nesse mundo o tempo todo, sabe? Ela não tem amigos, é um drama, é um livro que você vai ter momentos de felicidade, ela vai ter momentos de felicidade, mas muitos momentos de tristeza, porque ela vai errar muito nessa vida, sabe? E ela só vai aprender as coisas a partir dos próprios erros. Vão ter pessoas que vão ajudar ela, porque vão sentir empatia pela situação dela, né? Uma é a senhora que ajuda ali a vestir, a fazer o penteado das meninas e tal, que é a senhora Harris. Acho que é a senhora Harris. E aí, mais pra frente, a gente vai ver também a presença daquele casal que o homem, né, o senhor Gardner, é o irmão da senhora Bennet, que eles aparecem em Orgulho e Preconceito. Então, assim, isso vai ser bem mais pra frente. O livro tem 5 partes, se eu não me engano. Vai ter uma hora que a gente vai achar cansativo, porque ela vai passar por várias fases até ela entender as coisas, mas não se preocupem porque vai aparecer um interesse romântico. Eu vi esse livro uma coisa meio... Ela usou muito como base o próprio Orgulho e Preconceito, né? Porque ela vai ter esses sentimentos. Orgulho é uma coisa que ela não vai sentir porque ela sabe que ela não pode se dar ao luxo de sentir orgulho na situação que ela se vê na vida, e isso é até triste, né, se você parar pra pensar, mas ela sempre é muito realista com relação à situação dela, mas pelos modos que ela vai aprendendo certas coisas, errando certas coisas e aprendendo com esses erros, mas errando de novo, ela vai criando certos preconceitos, ela vai pensando sobre certos preconceitos, então isso a gente vai ver, mas a estrutura não está tão longe de Orgulho e Preconceito, que a gente vai ver o interesse romântico. Eu não posso falar mais porque seria dar muito spoiler, mas é um livro muito delicioso. Eu queria muito que viesse pro Brasil pra gente poder conversar sobre ele, mas ele foi lançado em 2020. Eu comprei essa edição aqui, na época eu comprei por R$40, mas é uma edição, você vê aqui, você fala, nossa, tem 900 páginas. Não, é uma edição que é para pessoas que têm dificuldade de enxergar, então as letras são enormes. É uma edição de capa comum, mas é uma daquelas edições que não são vendidas com facilidade, né? É uma das edições que são feitas para pessoas que precisam de uma letra maior e tal, mas apareceu por R$40 e eu comprei na época, né? Por favor, se alguém for ler, se prepara que não é uma mocinha facilmente gostável. É uma mocinha que a gente vai criar empatia por ela, mas a empatia vai ser difícil de sustentar justamente por causa dos erros, né? Que a gente vai pensar assim, putz, cara, que erro bobo você fez, sabe? Mas a gente tem que entender que ela não teve quem a corrigisse, ela não teve quem a ensinasse. A senhora Harris estava ali. É a senhora Harris mesmo? É Mrs. Hill. Não é senhora Harris, é senhora Hill. Vai tentar ajudar no que ela pode, mas a gente ainda tem a questão de que a Mary, ela é muito teimosa. Ela tem essa característica, ela é muito teimosa. Então, ela acha que tem que fazer as coisas do jeito que ela acha que tem que fazer. Então, ela vai errar muito. Mas a sorte é que ela aprende com os erros, apesar de que às vezes ela insiste em alguns erros. Enfim, pra mim foi um favorito, né? Eu poderia falar horas sobre esse livro, mas eu queria poder falar mais sobre ele, mas eu não queria estragar a experiência de alguém que fosse ler esse livro, mas ele é para fãs mesmo
de Orgulho e Preconceito, sabe? E o fato de a gente ver os personagens do livro sobre a perspectiva da Mary, que tá ali quase nos bastidores, né? Ela fica tão fundo ali no palco, é interessantíssimo, sabe? Porque você vê personagens que até então não tinham camadas. Você via personagens planos em Orgulho e Preconceito, que esses personagens, de repente, criam muitas camadas, né? Esses personagens, de repente, ficam redondinhos. E você pode até não gostar dessa sensação, porque nem todos os personagens são personagens que foram gostáveis em Orgulho e Preconceito, sabe? Mas são personagens que ficam ali, que não são mais planos. E a gente vai ver outra fachada de alguns personagens que a gente gostou. Ela vai demonstrar que existem outras questões com personagens que a gente gostou. Então, é muito interessante essa parte. Eu acho que essa foi a parte que eu mais gostei. E é isso. Eu super indico. Eu forcei a leitura agora. Era um livro que tá nos meus 50 livros antes dos 50 anos, porque eu tava enrolando pra ler esse livro. Eu forcei agora, li esse livro em 2 dias e meio, porque vai sair uma adaptação. Inclusive, o e-book tá caro ainda, tá uns R$52, já tá com a capa da adaptação. Eu não sei quando é que vai sair, nem sei por onde, mas a gente vai ver aí. Mas eu queria falar logo sobre esse livro, porque algumas pessoas, na época que eu comprei, perguntaram quando eu iria ler, porque queriam saber sobre isso. Agora que vai sair a adaptação, vamos pentelhar as editoras aí pra ter uma edição brasileira, porque eu acho que vale super a pena. Depois eu volto com mais uma atualização. Até mais! Aí que eu me arrumei todinha, passei até uma base, aquela base que eu comprei. A base é boazinha, tá, gente? É porque na minha mão ela ficou estranha, mas ela tem um toque seco mesmo, ó. Isso porque eu passei pouquinho, eu poderia ter passado mais. Ela até cobriu um pouco aqui as minhas olheiras, eu não passei corretivo. Aí eu fui arrumar tudo, porque tem que arrumar tudo. O meu quarto é grande, mas eu não tenho tanto espaço assim. E aí eu cansei, fiquei cansada, porque eu ia gravar as leituras do mês de agosto e de setembro. Vou ter que desfazer tudo, vai desfazer metade, porque eu vou deixar tudo encostado no cantinho para tentar gravar amanhã. Eu só vou desfazer a make mesmo, uma make muito blogueira, né? Vou desfazer a maquiagem, passar uma coisa, tomar banho, e é isso. Acontece, né? Eu tenho que estar preparada para esse tipo de situação. Foi o que aconteceu lá na Bienal. No primeiro domingo, eu simplesmente não consegui levantar. E eu tinha senha pro Itamar Vieira Júnior, senha pra autora de Assistente do Vilão, mas o meu corpo não reagia. Eu perdi o café da manhã do hotel. A sorte que eu tinha uns biscoitinhos que eu tinha levado no ônibus e eu não tinha comido tudo, e foi o que me sustentou o dia todo, porque eu simplesmente não reagia. Meu corpo não levantava. Não é que não levantava, eu consegui ir no banheiro, mas é porque era um quarto pequeno. E é isso que eu quero que vocês entendam o que é fadiga crônica. Sabe quando você tem aquela gripe que você vai fazer xixi e fica extremamente cansado? É isso, se eu for dar uma versão. Mas enfim, aí eu pensei muito sobre o que eu tinha falado sobre The Other Bennett Sister, né? Deixa eu até pegar o livro aqui só pra contextualizar, né? Eu tenho certeza, tem um negócio que eu não queria contar pra não ser spoiler e tal, mas eu tenho certeza que eles vão fazer o negócio ficar meio... O que pra mim não pareceu dúbio, mas vai parecer meio dúbio na adaptação, pra mim, pelo menos, que é o que muita gente pode pensar que é um triângulo amoroso. Mas na verdade não é. É só um cara que se interessou, ninguém sabe por quê, porque é um cara excêntrico, que é herdeiro ali de uma fortuna. Ele é um herdeiro improvável ali de uma fortuna, que é de uma personagem de Orgulho e Preconceito. Aliás, uma coisa interessante é que muitas passagens de Orgulho e Preconceito acontecem nesse livro, inclusive as mesmas falas. É interessante isso, a gente vê. Eu não sei como ficaria numa versão em português, mas como eu li Orgulho e Preconceito em inglês, ou quem já viu, quem já assistiu o filme vai reconhecer tais falas, e isso é muito engraçado. Mas vai aparecer esse rapaz quando a mocinha já está se apaixonando por outro rapaz. Um outro rapaz também que já tem um emprego, que já está estabilizado na vida e tal, apesar de jovem, mas não é um cara com muito dinheiro e tal, mas ela se apaixona por ele. Mas ele, por algum motivo, vai sair de cena por um tempo. E aí fica aquela questão.
questão, o que aconteceu para esse rapaz sumir? A gente vai pressupor por que ele sumiu, a gente vai ter suposições do porquê que ele sumiu, e aí o mocinho vai aproveitar e fazer o cortejo, que é mais ou menos o que aconteceu em Orgulho e Preconceito, né? Ele vai investir pesado, só que esse mocinho, ele não é um mocinho ruim, como em Orgulho e Preconceito, né? Que era um mocinho bem sacana. Eu nem lembro mais qual era o nome do personagem, mas era um do exército, né? Aí fica a questão, né? Porque como ela não sabe se o rapaz por quem ela está apaixonada, né? A Mary, ele vai voltar, fica aquela questão, porque ela não quer ser um fardo pra ninguém. Ela é a única das irmãs que não casou. Ela não quer ser um fardo pra ninguém, ficar de casa em casa, né, ficar na casa dos outros e tal. Ela não acha que tem inclinações para se tornar governanta, e isso é uma coisa, digamos, inferior à classe dela, né, porque ela é filha de um cavalheiro, ela é da pequena nobreza, né, da pequena nobreza rural. Aí é aquela história, inclusive eles usam até a mesma expressão que a gente tem em português. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então fica, né, aquilo na cabeça dela, ela tem que refletir muito sobre isso, né, porque o cara propõe pra ela, mas ele tem qualidades. Ele não é um rapaz ruim, a gente consegue gostar dele, mas ele é muito inconsequente, sabe? Ele é totalmente diferente da Mary. E o motivo pelo qual ele escolheu a Mary, quando ele conta pra ela, a gente fica mais ainda pé da vida. Mas a Mary fica naquela, né, de é a única pessoa que me propôs até agora na vida, e será que eu vou ter outra chance? E como não tem previsão de lançamento desse livro no Brasil e vai sair a adaptação, que com certeza quem gosta de Orgulho e Preconceito vai assistir, eu já queria aqui contar pra vocês, porque eu não enxerguei como um triângulo amoroso, porque ela não está dividida entre dois apelos românticos, né? Dois personagens, dois mocinhos. Ela não tá dividida entre eles, ela só tá dividida entre duas situações: estar ou não casada. Estar numa situação estável, mesmo que ela não queira estar naquela situação, mas ela precisa estar, ou uma situação instável, da qual ela já não aguenta mais estar, desde que o pai dela faleceu. Uma situação que tá se tornando insustentável pra ela, né? Que ela tá cada vez mais querendo fugir, né? Ela não tá mais aguentando ficar de casa em casa, se tornando a filha que é vista como um fardo, e a gente vai entender por que disso, né? Mesmo com as irmãs que ela mais tem afinidade e tal. E é isso. Eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse livro, muitas coisas, né? Isso aqui realmente é pra amantes de Orgulho e Preconceito. Inclusive, eu tenho mais... Deixa eu ver. Eu tenho 1, 2, 3 e tenho os livros no Kindle, que tem versões de Orgulho em português e tal. Aqui eu tenho a Senhorita Austen, esse livro aqui, que tem no Kindle Unlimited. Eu comprei ele ainda em inglês, capa dura, mas ele já foi lançado no Brasil, que é... Esse aqui não tem a ver com Orgulho e Preconceito, ele tem a ver com a Jane Austen, que são as cartas. Ele vai ter a ver com a Cassandra Austen, que é a irmã com quem a Jane Austen era mais apegada, né? Daí vai ter a ver com cartas e tal. Daí tem esse aqui, As Sombras de Longbourn, vai falar muito sobre a propriedade, que é inspirado em Orgulho e Preconceito. Este romance se apropria dos personagens e cenários criados pela autora para recontar a história da família Bennet do ponto de vista dos empregados, que se mostrarão tão incapazes de romance, aventura e intrigas quanto os protagonistas do maior clássico de Jane Austen. Então esse aqui também parece bem interessante. E tem esse aqui, eu peguei numa troca pro Scooby, que eu não sei se tem tradução, eu não sei se foi publicado no Brasil, que é o Letters from Pemberley, que é... Aqui diz que é a continuação de Orgulho e Preconceito. Aqui, ó. Escrevendo para sua irmã Jane, a Elizabeth confidencia suas incertezas e ansiedades e descreve o dia a dia de sua nova vida, quando ela se muda para Pemberley, né? Depois que casa com o Mr. Darcy. O seu primeiro ano em Pemberley, às vezes bewildering. Eu não lembro como é bewildering. Enfim, eu vou botar a palavra aqui, quando eu lembrar, eu vou pesquisar, eu coloco aqui. O senso de humor de Lizzie e o seu olhar satírico nunca deixa ela. Então, a gente tem aqui as cartas, né? Ó, a gente vê aqui as cartas.
E a capa é assim, Jane Dawkins. É o primeiro ano das cartas de Pemberley que ela troca com a Jane, né? No caso, a Elizabeth. Eu sempre ficava olhando, tava nada sem fazer, aí eu ficava olhando os livros disponíveis para troca lá no Scooby, daí eu vi isso aqui. Aí eu tenho esse livro aqui, que é uma pequena biografia, porque não tem muitas biografias. Aqui fala até sobre a família dela, né? Só que aqui ele tem alguns spoilers de livros, por isso que eu parei aqui quando ele começou a dar spoiler de Emma, que eu ainda não tinha lido. Não tem muita biografia sobre a Jane Austen, porque os irmãos, assim que ela faleceu, os irmãos pegaram sua correspondência e algumas outras coisas e tacaram fogo. Eu não sei se para preservar a imagem dela, porque eu acredito que a Jane era uma mulher muito à frente de seu tempo e acredito ter muitas visões de mundo, muitas ideias que podiam ser muito subversivas para a época, né? E isso podia manchar a imagem dela perante o público que ela tinha conquistado entre os leitores, apesar de que ela só foi ter o seu nome colocado nos livros póstumamente. Eu acredito que seja por isso. Porque a gente vê nos livros dela, eu só não li até agora 2 contos, um conto inacabado e o Jane e deixa eu ver aqui como é que é o nome do conto, que eu li Lady Susan, Jack Ellis. Só não li o Jack Ellis e tem um conto inacabado que eu não sei onde tá. Ah, não, tem aquele Juvenília, que eu não sei exatamente o que é. É esse aqui, ó. Juvenília, e eu queria saber exatamente o que é. São coisas que ela escreveu entre 12 e 18 anos. Ela própria selecionou e dividiu sua obra em 3 volumes, não necessariamente cronológicos. O segundo é o mais antigo, de 1790. Austen fez cópias revisadas de todos os 3 volumes, as quais continuou fazendo adições e correções até 1809. É quase certo que essas obras, descritas por seu sobrinho como divertimentos transitórios, com os quais Jane sempre estava regalando seus familiares, não foram feitas para serem vistas por mais ninguém além deles, mas é característico que ainda assim aquilo que ela deixou tenha sido cuidadosamente selecionado e bem organizado. É impossível saber o que Austen rejeitou, mas nos 3 volumes que decidiu manter, fez questão de dedicar pelo menos uma obra para o pai, a mãe e cada um dos irmãos, para sua melhor amiga e para 2 de suas primas preferidas. Ah, então tá. Juvenília são contos que ela e a Charlotte Brontë, no caso, né, escreveram ali até os 18 anos, na sua juventude, né? Enfim, elas morreram novas, mas na sua juventude. E é bem isso aí, né? Então faltam isso e o Mansfield Park. E aí, pelo que eu tiro desses textos dela, ela tinha ideias muito avançadas, né? Ela mesma não se casou, né? Ela tinha ideias de que as mulheres eram vistas como apenas pessoas para se casarem e se reproduzirem, né? E garantirem um herdeiro de alguém, alguma coisa assim. Mas ela provava que mulheres, ali através dos seus livros, eram pessoas que pensavam, eram pessoas que eram muito além do casamento, mas aquela história, você também é produto do seu tempo, né? Então ela colocava ali final feliz, enfim, se a gente faz isso até hoje, né? Porque o grande público quer isso, quer um final feliz, quer uma família, quer casamento, quer tudo, avalia naquela época, né? Então ela tinha aquela questão social, as críticas, né, dela que eram profundamente sarcásticas, mas era um sarcasmo tão fino, tão afiado, que eu acho que o grande público não percebia. Eu acho que as pessoas se detinham muito no romance, porque realmente são romances muito envolventes, mas a fineza do sarcasmo dela, da ironia, não era percebido pelo grande público. Eu tenho muito isso pra mim. Não vou dizer que eu tenho certeza, mas é um pensamento que eu tenho. Aí, eu já li algumas coisas esse mês. Aqui, ó. Meu mês já tá quase preenchido. E eu ouvi muita coisa. Eu tava muito cansada e tal. Aí algumas coisas eu li e outras eu ouvi. E o que eu ouvi é que Quarta Asa, eu não sei quando esse vlog vai ao ar, mas dá uma olhada lá, porque Quarta Asa, versão em português, né, a publicação no Brasil, está tanto no Kindle Unlimited quanto na assinatura do Audible. E aí eu aproveitei, porque era um livro que estava no meu radar, mas estava ali na minha lista B, né, não era a minha lista principal. E aí eu fui ler. E aí eu fiquei completamente alucinada. Primeiro porque tá muito boa a narração. A narradora, ela faz ali as vozes. Mas aí eu terminei e eu vi que a continuação, Chama de Ferro, em inglês,
também tá na assinatura do Audible, só que o e-book, né, em inglês, tá R$ 80. Não tínhamos condições. Aí eu baixei a amostra grátis, só pra entrar no clima em inglês, né, pra saber, porque não dá pra saber de cara quais são as traduções que foram feitas, né, do português pro inglês ali. Esse é o meu problema com fantasia, né, de ler em inglês, porque tem coisas que eu não consigo pescar, principalmente aquelas palavras que são inventadas e tem algum fundo ali. A palavra é um neologismo, né? Porque são muitas palavras que são neologismos, e ela explica um pouco do porquê ela é daquele jeito, mas eu não consigo pescar a explicação dela do porquê aquela palavra é para aquele objeto ou para aquele ser. Então, em português às vezes funciona mais. E aí eu fui pro inglês. E aí a diferença do inglês pro português é que o inglês, a narradora é muito empolgada. Muito empolgada. E lógico que no segundo volume vai ter muito... o primeiro volume já tem muita ação. Muita ação. E o romance, ele é slow burn. Ele começa ali com inimigos para amantes, né? E a gente só vai ver as coisas acontecendo no final. É um romance adulto. Apesar de os personagens estarem ali no início dos 20 anos, né? Terem 20 e poucos anos. É um romance adulto. Se passa ali numa academia de cadetes Cavaleiros de Dragões. Tem algumas cenas não muito gráficas, mas um pouco gráficas de violência, só pra avisar, mas não são exatamente muito gráficas, mas são um pouco gráficas. E tem emoção pra caramba, mas a narradora em inglês é de uma emoção que ela se esquece de qual voz é de quem. E aí você fica meio perdido, quem tá falando o quê, sabe? Porque tem umas vozes que são mais roucas, tem umas vozes que são mais agudas, e aí você se perde, porque ela fica totalmente alucinada. E aí quando tem aquele crescendo do clima, sabe? O clima vai crescendo. E aí eu fico me mexendo assim, porque às vezes eu fico, como eu faço, né? Eu boto pra ouvir, às vezes não dá pra ouvir no Alexa, a Alexa é meio doida, né? Às vezes eu consigo colocar pra ouvir na Alexa, e quando eu consigo, eu fico assistindo no mudo, gente fazendo bullet journal, né? Fazendo desenhos de bullet journal, fazendo desenhos de qualquer coisa. Ou então eu fico comendo mesmo. E aí fica aquela emoção. Ou então eu fico deitada ouvindo, né? Os olhos fechados e ouvindo. Porque aí é muito legal, porque a emoção é muito grande. E aí eu fico, eu quero levantar, eu quero gritar, e eu quero sair pela casa correndo. Porque a mulher é emocionadíssima. Gente, eu fico assim, sem ar, sabe? Porque a diferença da narradora em português é bem, sabe? Ela passa o clímax da aventura e tal, as cenas de batalha e tal. Mas a narradora em inglês, ela é tão emocionada que ela esquece de pontuar qual voz é de quem. E aí você fica perdido quem tá falando o quê, né? Nessas horas eu queria ter o e-book, porque eu fico assim, quem tá falando o quê? Pelo amor de Deus. Aí depois, pelo contexto, eu descubro, mas tá sendo uma experiência e tanto. O audiobook em inglês tem 24 horas. Eu não sei quantos... Deixa eu ver aqui quantas páginas tem o livro. Diz ali que a capa comum em inglês, né, porque é o parâmetro que eu tô usando, tem 780 páginas, 784 páginas. Eu achava que fosse mais, porque 24 horas é coisa pra caramba. Mas eu estou totalmente quartazada. Fui totalmente de quarta asa. E aí o terceiro e último livro já tá dizendo que o audiobook vai ficar na assinatura. Pelo que eu entendi, ele vai ficar gratuito na assinatura do Audible em português. Vai sair no final de janeiro. Então eu já tô de olho, porque promete. Não é, assim, a melhor fantasia que eu já li, até porque eu não sou parâmetro pra fantasia. Mas é muito emocionante. Você vê algumas coisas ali, algumas... Não é falhas, mas você vê que algumas coisas não são não são lá originais e tal, mas tem algumas coisas que são interessantes, mas eu acho que é o envolvimento, sabe? Ele te envolve muito. Eu acho que envolve bastante. Talvez, eu acho que eu tenha me envolvido, eu tenha me apegado tanto à história por causa do audiobook, por causa da narração.
A narração foi tão bem feita que eu me senti mais atraída pela história. Talvez se eu tivesse lido o texto, pode ser que eu não tivesse me apegado tanto. Quem vai saber, né? Não é um livro que eu compraria. Eu tinha colocado o e-book em português na minha lista B, mas só se ele baixasse ali por menos de R$ 15, o que com certeza não vai acontecer. Talvez na Black Friday. Se bem que aconteceu, né? Foi pro Kindle, mas pro Kindle Unlimited, mas mesmo assim o e-book tá R$ 59,90. Então, né, veremos. Mas é isso. Essa tem sido a minha experiência e eu queria pelo menos gravar aqui, né, pra mostrar minha beleza, meus cabelos que eu vou pintar. Menina, eu tô com uma vontade de cortar o cabelo, porque eu já usei ele curtinho, batidinho aqui, e foi tão legal, mas eu ainda vou deixar ele crescer mais um pouco. Eu quero deixar ele até a cintura aqui, porque eu adorei várias adolescentes, várias crianças falando que eu parecia uma princesa. E aí, como dá muito trabalho pra pintar, eu falei, não, vou deixar mais uma bienal assim, se eu aguentar, né? Porque dá um trabalho da bexiga. Eu ainda vou manter essa sinalização, porque todo mundo me achou fácil nos cantos. E é isso, depois eu volto com atualizações aleatórias. Esse vlog está totalmente aleatório. Tchau! Tá aí, Dani, um dirige fala pra você. Bom, vamos comentar o assunto do momento, né, que são os novos Kindle. O que eu penso? Se você é um entusiasta do Kindle, eu acho que esse novo 11ª geração, é 11ª geração, o novo, aquele verdinho, se você já tem o 11ª geração, talvez valha a pena comprar. Ele é mais rápido, tem uma iluminação melhor, além de ser mais bonitinho, né? Então, se você é um entusiasta, usa bastante e tal, pode ser. Mas eu ainda sou advogada do 11ª geração comum. Para quem é aquela pessoa que ainda se divide entre a leitura do Kindle, né, lê no máximo 2 horas por dia, e lê livro físico, né? Então, você tem que ver se vale a pena. Será que cabe o carro aqui? Deixa eu tentar outra vaga lá. Então, você tem que ver se vale a pena investir aí e tal, porque vai ser uns R$ 100 a mais do que o Kindle comum. Ai, não vai ter vaga. São R$ 100 a mais aí que um Kindle 11ª geração comum, que ainda pra mim é o melhor custo-benefício. E aí, nós temos o tal do Kindle colorido, que a galera ficou assim, alucinada. O que eu penso sobre o Kindle colorido? O Kindle colorido é o seguinte, eu acho que se você só quer ter as capinhas coloridas no seu Kindle, pagar, sei lá, acho que vai ficar uns R$ 2.000 aqui no Brasil. Pagar isso tudo só se você tiver dinheiro sobrando, o que eu acho que não é o caso da maioria das pessoas. Eu acho que vale a pena para pessoas que leem muita HQ, porque ele vai ser um pouco maiorzinho. Leem muita HQ, leem muita biografia que vem com as fotos coloridas, leem muitos livros que vem com gráficos coloridos, leem muitos livros que vem com coisas coloridas. Aí vale a pena você investir um pouco mais. E é a mesma coisa com o tal do Scribble, que eu não sei se vai vir pro Brasil, que é aquele de você anotar. Que eu acho que o melhor público para aquele tipo de Kindle são os professores universitários, são aqueles acadêmicos, aquelas pessoas que fazem pesquisa, porque aí você não tem aquela coisa de ficar com muitos livros, que vai ter que escrever, você vai ter que anotar. A pessoa já faz isso com muitos livros, e você reduz a quantidade de livros que você tem aí, você anda com uma pilha bem menor, e mesmo em casa, né, você tem ali ao seu alcance você não precisa ficar carregando, ficar em cima de uma mesa o tempo todo, porque você sentado numa cadeira, é desconfortável você ficar segurando o livro, né, dói a mão e tal. Então é isso que eu penso sobre os novos Kindles. Vai valer a pena você trocar o seu Kindle se você for uma pessoa que usa bastante, porque ele vai ser mais rápido ali para trocar página, vai ser bonitinho e vai ter uma luminosidade melhor. Mas nessa Black Friday, ele vai ser, acho que vai já ter sido lançado, não vai estar em promoção.
eu dificilmente acredito que ele vai estar em promoção, porque vai cair no lançamento dele. Aproveita que vai estar em promoção possivelmente o 11ª geração antigo já, né? Então aproveita. Se você não é uma pessoa que se importa tanto aí com velocidade de troca de páginas e tal, e o Kindle é um dos aparelhos que eu conheço que tem mais durabilidade. Se você não é uma pessoa que, como eu, que usa até acabar a vida útil do Kindle, porque o meu já tá dizendo adeus, mas eu uso assim 8 horas por dia. Então eu tô acabando com a vida útil do meu Kindle. Ele tem uma vida útil longa se você usa moderadamente, com uma luz não muito alta, com o Wi-Fi desligado. Se você usa de uma forma moderada, ele tem uma vida útil muito grande. A minha prima usou o Kindle dela de botão por uns 8 anos. Sabe? Então, eu acho que vale bastante a pena. E agora eu vou na papelaria. Me segurem. Eu tinha que vir me despedir deste vlog. Tô podríssima. Fui numa festa ontem do amigo meu que fez 60 anos, entrou aí na idade dos idosos. E eu tentei gravar porque tava bem bacana, assim, era uma festa com tema disco, né? Lógico que nós velhos, né, a turma mais nova, era a turma com o espírito mais velho lá, então a gente não dançou, mas tava bem bacana e tal, teve uma comida muito boa. Acho que eu só fiz um take, talvez, acho que foi da mesa, não sei. Devia ter tirado foto da comida. Mas eu até que fui bonitinha. Acho que tem uma foto minha aí. Vou botar a foto. Tem uma foto minha aí. Eu fui arrumadinha. Porque eu fiquei com medo de alugar fantasia e não ir no dia, né? E aí, mas consegui ir, fiquei super feliz. E é isso. Bom, eu vou me despedir de vocês, vou deixar todos os links de tudo que eu mencionei lá na descrição. Se você puder usar meus links aí, já estamos no esquenta da Black Friday. Tô postando as ofertas todas lá nos stories do Instagram, né? Meu link do Instagram tá aí na descrição também. Vamos lá para os comentários, me diga aí o que você achou deste vlog, do que eu mencionei neste vlog, que eu queria ter hablado muito mais, tem muita coisa para hablar, mas quem sabe num próximo, né? Eu queria ter feito um grande vlog 60, mas foi o que deu para fazer, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.